Você também é mãe, trabalha e gostaria de saber como conseguir mais tempo para voltar a estudar e progredir profissionalmente? Então, esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, eu sou professora, sou mãe, sou especialista em bem-estar digital. E aqui nesse canal e nesse programa Mães com Mais Tempo, eu te ensino a ser uma mãe livre da culpa. E nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar 3 passos simples para você ter mais tempo para estudar e crescer na sua carreira, mesmo sendo mãe. Vamos comigo? Primeira coisa, gente, algumas situações em que você, mãe, precisa ou gostaria voltar a ter tempo para estudar e crescer profissionalmente. Algumas mães querem estudar e crescer porque gostam de trabalhar, é uma questão de realização pessoal. Outras mães querem voltar a estudar e crescer porque precisam de mais dinheiro. É quando a gente tem um segundo filho, por exemplo, que a gente percebe as despesas crescendo com as atividades escolares, plano de saúde, escola, etc. E aí a gente quer crescer profissionalmente para dar o melhor para os nossos filhos. Outras mães querem se sentir úteis e que podem contribuir com as despesas da casa. Outras mães querem se sentir livres da dependência financeira do marido e terem mais autonomia. Ou ainda outras mães, talvez seja o seu caso, porque simplesmente não tem ninguém que as sustente ou que ajudem nas despesas e na manutenção dos seus filhos. Então, seja qual for a sua situação hoje, existem alguns benefícios claros de se conseguir ter mais tempo para estudar depois de ser mãe. Primeiro benefício, aumentar o seu conhecimento. E esse conhecimento pode ser dentro da sua área de atuação profissional hoje ou pode ser em outras áreas novas. Então, isso nos traz a segunda vantagem, que é aumentar as possibilidades da sua vida profissional. Ou seja, com o conhecimento você pode crescer na sua carreira atual e alcançar novos postos. Você pode fazer uma transição de carreira para uma outra profissão que te realize mais ou que traga um horário mais flexível para estar com seus filhos, por exemplo, ou para começar do zero depois que os filhos começam a crescer e você começa a sentir espaço de tempo sobrando e você sente essa vontade de também voltar a trabalhar ou começar. Além disso, gente, tem uma vantagem que muita gente não reconhece, que é cultivar um tempo para estudar, é cultivar um tempo para algo útil e que pode ser prazeroso para você. Isso pode melhorar o teu bem-estar e sua saúde mental. Então, esse senso de realização pessoal, de estar estudando uma coisa que você gosta, né, para além da maternidade, pode te ajudar a lidar com os próprios desafios da maternidade, porque você não passa 24 horas do seu dia só pensando nos seus filhos, só cuidando da casa, ou só cuidando de um trabalho que você não gosta, ou sem trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. Então, ter tempo para estudar é a base para você ou fazer uma transição, ou crescer na carreira, ou recomeçar, ou começar do zero, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês vários exemplos, várias situações, e se você quiser, coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade enquanto mãe para achar tempo para estudar. E agora, se você quer as dicas e não quer perder nada, pega uma caderneta, pega um lápis e anota 3 passos simples para você ter mais tempo para estudar e crescer na carreira mesmo sendo mãe. Passo 1: encontre um horário regular que seja viável na sua rotina hoje. O que é um horário regular? É um horário que se repete. Pode ser que hoje você consiga, todos os dias, um bloquinho de horário pequeno de 15 minutos. Pode ser que seja toda sexta-feira, quando seus filhos ficarem com o seu marido ou com os avós, mas o que importa é que tenha algum nível de regularidade. Por quê, Ju? Porque quando você tem uma regularidade e você vincula uma ação regular a um novo hábito, nesse caso, de estudar logo após esse algo, esse evento que se repete, ou esse hábito que já está na sua rotina, faz com que fique mais fácil você encaixar com regularidade também um novo hábito de estudar. Então, essa é a primeira parte. A outra é que você tem que pensar aquilo que seja viável na sua rotina hoje. Como assim? Se você é uma mãe com um bebê que ainda não dorme, a sua rotina é uma. Se você tem uma rede de apoio de avós, de sogro, de babá, a sua realidade é outra. Se você tem um bebê que você tem zero rede de apoio, a sua realidade é outra. Se você tem um filho com 3 anos que ainda não vai para a escola,
é uma. Se você tem um filho com 5 anos e já vai para a escola, é outra. Então você tem que pensar, não é o que é viável para a Juliana, para sua amiga, para sua vizinha, para sua conhecida, para sua irmã, para suas primas. Você tem que pensar, hoje eu, fulana, olhando para a minha realidade, a minha fase da maternidade, a idade que os meus filhos estão, o fato de eu ter ou não ter uma rede de apoio, o que é viável na minha realidade? Então, anota a pergunta que você precisa se fazer para que seja o primeiro passo para você achar esse horário que vai ser viável na sua rotina. Então, olhe para a sua rotina hoje e se pergunte a seguinte questão: qual horário regular seria viável na minha rotina hoje, com as condições que eu tenho e com a fase do meu filho? Anota essa pergunta, se faça, que você vai encontrar este horário. Importante, não idealize. Não fique pensando no tempo que você tinha antes de ter filho, quando você era solteiro, morava com seus pais. Ou, quando os meus filhos tiverem 18 anos que saírem de casa, eu vou ter tempo. Não. Para com a idealização, tá? Usa a sua energia mental, não para idealizar, mas para buscar soluções objetivas e claras em que você pode agir na sua realidade de agora, tá bom? Então, alguns exemplos de fases, gente, que são completamente diferentes e algumas sugestões do que você pode fazer. Vamos dizer que você tem um bebê de meses, tá? E que o bebê ainda não dorme a noite toda, então você tem um déficit de sono muito grande ainda, tá? Nessa fase, 5 minutos de leitura já é um desafio enorme, porque você está com um cansaço acumulado tão grande que às vezes você começa a tentar ler e você já começa a cochilar e a dormir, tá, em cima do livro. Então, que tal você pensar em outras soluções como escutar um audiolivro ou um podcast enquanto faz alguma atividade de casa, tá? Se você está de licença, está desmamando, você está fazendo uma papinha do bebê, você está fazendo alguma coisinha, dobrando a roupinha do bebê, você pode estar com fone de ouvido enquanto o bebê está cochilando e pode ouvir um podcast ou um audiolivro. Então, é uma solução de tempo para estudar diferente do que às vezes a gente concebe, né? Ou, se você já voltou para o trabalho, você está trabalhando, você precisa se deslocar para o trabalho, que tal usar esse tempo do caminho para o trabalho no deslocamento para ouvir um podcast profissional ou escutar um audiolivro? Fica a dica para você. Se você tem crianças com menos de 3 anos, por exemplo, que ainda não vão para a escola, tá? Que ainda não vai para a escola, mas tem irmãos para brincar com a supervisão de um adulto, seja o pai, a babá, o avô, ou no caso do que eu fiz aqui no Canadá, eu deixava as meninas brincando na sala, porque uma tinha 3 anos e meio para 4, a outra já tem 6 anos e meio, já eram grandinhas, eu ficava com elas na sala e eu ia estudar no quarto. Então, se você tem uma criança que ela já tem algum nível de autonomia para brincar sozinha, brincar com o irmãozinho, coleguinha na sala, por exemplo, você pode usar esse tempinho para tirar 30 a 45 minutos para fazer um curso online, que foi o que eu fiz. Eu fiz o curso de reaprendizagem criativa, fiz um curso sobre mindfulness, depois eu fiz um curso sobre digital well-being, que é bem-estar digital, na Universidade de York, na Inglaterra, todos os cursos online, que eu comecei a fazer nesses bloquinhos de 45 minutos, todo santo dia, de segunda a sexta, tá? Então, você pode usar esse momento da brincadeira dos filhos, tá? Se eles estiverem acima de 3 aninhos e meio, mais ou menos, para você focar e estudar. Seu filho não precisa ficar 100% do tempo dele livre de brincadeira só grudado em você. Principalmente se tiver um irmãozinho, um primo, um vizinho que pode brincar juntinho de você. Crianças com mais de 5 anos que já vão para a escola, utilize ao máximo esse tempo do horário escolar e livre-se das distrações digitais nesse horário. Gente, vocês têm que pensar o seguinte: o tempo da gente e o nosso foco, eles valem ouro, literalmente. Tem um livro, esse daqui, ó, 24x6 da Tiffany Lane, que ela fala num determinado trecho que as pessoas no Vale do Silício usam brincadeira dizendo que as redes sociais foram criadas para monetizar globos oculares. Ou seja, quanto mais tempo você fica rolando um feed no Instagram, quanto mais tempo você fica rolando vídeos e mais vídeos no YouTube, quanto mais séries você fica assistindo uma atrás da outra para se anestesiar no final do dia depois de muito cansaço, você perde a noção do tempo e você não está usando o seu tempo no digital,
para algo realmente útil para você, que nesse caso que a gente está conversando hoje, que é para estudar. Então, lembre-se disso. O que é que mais importa? É você ficar rolando o feed do Instagram, vendo a vida dos outros, ou tendo microconteúdos, ou você estudar alguma coisa realmente útil para sua carreira? Você quer ficar 1h30 rolando o feed, tendo inspiração na área, sei lá, de confeitaria, porque é uma área que você quer investir na sua segunda profissão, ou você quer ver 30 minutos e usar 1 hora para fazer um curso online de brigadeiros, por exemplo, ou uma técnica de confeitaria específica? Para e pensa. Ao invés de 1h30 por dia, apenas 30 minutos no Instagram e 1 hora para um curso. 1 hora por dia de segunda a sexta significaria que você teria 5 horas por semana para estudar o seu curso de confeitaria de especialização de pasta americana, por exemplo, e aprimorar o seu método e melhorar o preço do seu produto e conseguir vender mais, etc. Então, faça esses blocos de estudo de 45 minutos, se você já tem filhos maiores que já vão para a escola, que já são mais independentes. E você pode ir intercalando com atividades da casa, se você trabalha em home office, por exemplo. E se você está no seu trabalho que não é em home office, utilize com sabedoria os seus intervalos. Então, ao invés de você ficar todo o seu intervalo do almoço rolando lá o feed no Instagram ou vendo um vídeo aleatório atrás do outro no YouTube, busque algo mais útil para fazer nesse seu tempo online, tá? Algumas opções práticas para trazer mais exemplos ainda para você olhar, pensar e colocar na prática na sua vida. Logo que eu cheguei no Canadá, gente, eu estava de licença da universidade, eu trabalhava na Federal de Pernambuco, e eu pedi licença para vir para cá. E eu queria, a minha intenção não era ficar de férias, eu queria fazer uma transição de carreira. E aí, depois de passar da fase de adaptação das meninas, mais ou menos uns 6 meses, eu não consegui creche para caçula, e aí eu disse: bom, então já era o tempo que eu queria estudar nos 3 dias que ela estivesse na creche de manhã. Então, eu vou ter que achar outro horário. E aí o horário que eu achei foi o horário regular. Todos os dias, logo após chegar da escola das meninas, eu vou tirar 45 minutinhos para mim. Deixava elas na sala, como eu falei para vocês, brincando com a irmã e com a minha mais velha, que era 3 anos mais velha, e uma amiguinha brasileira. Eu dava o lanchinho, então elas estavam alimentadas, elas já tinham, a caçula já tinha tido minha atenção a manhã inteira, eu já tinha levado para um esporte, para a ginástica olímpica, não sei para onde, para a salinha de brincar na escola da mais velha, então já tinha nutrido o balde da atenção com ela, e aí eu dizia, bom, agora que elas já estão alimentadas, que elas estão seguras, que elas estão perto de mim, eu vou deixá-las na sala e vou para o quarto. Eu ia para o quarto, levava meu caderninho, pegava o iPad e ficava estudando. Marcava no caderninho onde eu tinha pausado o curso, era o curso chamado Reaprendizagem Criativa, de Murilo Gun. E assim, eu tirava esses 45 minutos, sem o celular junto, que eu deixava na sala, sem notificação nenhuma, e me focava esses 45 minutos para estudar. Então, se você está numa situação parecida, teste essa situação, esse exemplo. Uma outra opção, antes das crianças acordarem. Gente, muita gente na internet polemiza isso e diz que é um absurdo a gente dizer que estude enquanto seus filhos trabalham, né? E trabalhem enquanto seus filhos dormem, melhor dizendo. Só que, se você for uma mãe, como eu, por exemplo, como Thelma Abraão, que é uma amiga minha, que tem um super perfil, mas que começou devagarinho. Se você não trabalha enquanto seus filhos dormem, é difícil você conseguir achar tempo para fazer e focar no seu trabalho, porque simplesmente você tem zero rede de apoio quando você mora fora do país. Então, a Thelma me deu essa dica e durante muitos anos eu tive esse hábito de acordar 1 hora e 30 antes das crianças para ter tempo de estudar ainda no silêncio e antes de começar outras atividades do dia. Então, essa é uma boa opção para quem não tem rede de apoio, que é o meu caso, o caso da Thelma, o caso das mães que moram fora do país, e filhos que já dormem a noite toda. Então, se você está numa fase turbulenta em que seus filhos ainda não dormem a noite toda, ou que estão te acordando de madrugada por uma situação de saúde, ou por qualquer outra questão, aí você tem que ponderar. Realmente vale a pena eu dormir ainda menos, já que eu estou acordando de madrugada? Talvez não. Talvez seja melhor primeiro eu começar com a regularização do sono deles, para depois voltar a dormir mais cedo, logo depois das crianças, e conseguir acordar mais cedo. Então, essa é uma estratégia que funciona para quem não tem rede de apoio e que os filhos já dormam a noite toda.
Uma outra estratégia é, logo após o marido ficar com as crianças à noite. Essa foi uma estratégia que uma prima minha começou a utilizar. Ela tem 3 filhos e um casal, 2 desses são gêmeos e tem menos de 1 ano. Estão fazendo 1 ano agora. Então, qual foi a solução dela? Toda sexta-feira, quando o pai leva para a casa dos avós, ela ia e ela estava grávida nessa época. Então ela disse: "Olha, toda sexta-feira eu preciso de 2 a 3 horas para focar num projeto". Ela estava trabalhando no meu projeto. E aí ele disse: "Tá bom, que dia você pode fazer isso?". Ele falou: "Sexta-feira à noite, porque dá para eu ir para casa dos meus pais, e aí as crianças ficam brincando lá". Então, essa foi uma solução inteligente. Por quê? Ok, ele trabalha, mas ela também queria voltar a trabalhar. Ela também queria voltar a ter tempo para estudar. Então a solução foi, enquanto o pai leva as crianças toda sexta-feira, depois que ele chega do trabalho, que janta, vai para a casa dos pais, eu vou tirar o meu tempo para estudar. Pode ser pouco? Pode ser muito? Depende. Essa que é a grande questão, gente. Não é sobre ter muito tempo para estudar. Não é sobre ter mesmo tempo que você tinha quando não tinha filhos. É sobre cravar e achar esse tempo de forma regular, fazendo combinados, nesse caso dela, com o marido, tá? Outra opção, logo depois de deixar as crianças na escola, que é o que eu hoje estou aplicando. Então, se você tem filhos em idade escolar e você está no momento de transição de carreira, não está trabalhando, quer começar do zero, deixou a sua vida de lado para 5 anos da sua vida cuidar dos seus filhos e agora quer voltar a trabalhar, não sabe por onde começar? Começa a colocar blocos de trabalho ou blocos de estudo assim que deixar as crianças. Não fica zanzando, lambendo a casa. Faz os seus horários de cuidar da casa, mas tira o seu tempo de estudo também. Ok? Passo 2. Comece com pequenos blocos de horário. Gente, quem disse que você precisa começar com grandes horários de 3, 6, 8 horas livres para voltar a estudar e crescer na carreira? Não precisa. Você pode começar com 15 minutos de leitura antes de dormir ou ao acordar. Você pode depois aumentar para 2 momentos de 15 minutos nos cochilos dos bebês. Regularizou o sono? Estude assim que eles dormirem ou antes deles acordarem, como eu falei anteriormente, seja 15, 30, 45 minutos por dia ou mais, conforme a sua realidade. Mas o fato é que você não precisa começar grande. Você, na verdade, precisa começar pequeno. Quanto menor for o seu bloco e quanto mais consistência você tiver na criação desse bloco de tempo de estudo, mais fácil vai ser você se motivar e dizer: agora eu vou aumentar esse tempo para 30, ou eu agora vou aumentar mais um bloco de 15 minutos, porque eu aprendi com a Ju como é que eu consigo criar esse tempo de bloco. Que pergunta-chave que eu tenho que fazer para achar esse meu tempo? Que combinados eu preciso fazer para aumentar mais um bloquinho de 15? E aí você vai aprendendo a replicar e aumentar esses blocos de tempo, tá bom? Foi para a escola, como eu falei, use bem o tempo que estiverem na creche ou na escola e crie vários blocos de tempo de estudo, de pesquisa, de trabalhos livres de distrações digitais. Passo 3. Livre-se das distrações digitais e notificações. Gente, não adianta de nada você ter um horário na agenda que você criou lá. Tá, 45 minutos de estudar. Colocou alarme. Só que se você fizer tudo isso, seguir as dicas anteriores que eu dei para você, mas você ficar olhando notificações, lendo notícias, 20 abas abertas no seu computador, ou se distraindo com 1000 coisas no celular, o seu breve tempo de estudo vai virar pó, vai virar nada, porque você está achando que está estudando, mas na verdade você está usando aquele tempo para se distrair. Então, esse não é o objetivo. Se você sabe realmente, lá no início, o porquê você quer ter tempo para estudar, se você sabe a sua real motivação, seja fazer mais dinheiro, recomeçar a carreira, se realizar profissionalmente, você precisa entender que esse tempo é sagrado. Você não pode estar deixando distrações digitais engolirem o seu tempo, roubarem o seu tempo, tá? Então, preserve este horário, desligando as notificações ou deixando o celular distante fisicamente, que é o que as pesquisas mostram que é mais eficiente para realmente cortar as distrações digitais durante esse momento sagrado de estudo, que é o que eu fazia quando eu estava estudando com as meninas. O celular não ficava perto de mim. Eu colocava no silencioso, colocava na sala e ia para o quarto. Por quê? Eu pensava, gente, nesse horário as crianças estão comigo. Então, não vou receber uma ligação da escola com urgência dizendo que está passando mal, quebrou uma perna, quebrou um braço, porque eu já recebi essa ligação na escola da mais velha, viu? Então, naquele horário, elas estavam comigo.
Elas estavam na sala, elas estavam seguras. Qualquer coisa que acontecesse, uma irmã pedia ajuda da outra: "Mamãe, vem aqui, ela caiu, ela derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa", enfim. Eu não precisava do meu celular para acessar nenhum assunto urgente. Se alguém da família me ligasse, mandasse uma mensagem, a pessoa podia esperar 45 minutos. O que é que eu ia fazer aqui no Canadá, minha mãe no Brasil, por exemplo, tivesse uma urgência médica? Eu não ia resolver nada atendendo uma ligação num bloco de 45 minutos. Então, a gente não consegue hoje, às vezes, entender que muitas vezes a gente tem um senso de urgência de checar a notificação que, na verdade, não tem urgência nenhuma. O mais importante é você preservar o seu foco, a sua concentração, para manter esse seu tempo de estudo sagrado, sem distrações, tá? Como é que você pode fazer isso na prática, no seu celular hoje? Primeira coisa, você pode programar o modo foco. Você define os seus horários de trabalho e você vai lá, dentro do seu celular, em ajustes, foco, e dentro dele existe um outro chamado trabalho. E aí você vai personalizar, dizendo, olha, de 8 às 9, ou de 15 às 16, ou de 15 às 15h30 é meu modo foco. Então, não quero receber notificações de tais e tais e tais aplicativos, mas eu aceito receber ligações do número tal. E aí você pode cadastrar, por exemplo, o número do seu marido, o número da sua sogra, o número do seu sogro, o número da sua mãe e da sua irmã, por exemplo. Então, nesse modo foco que você pode ajustar no seu celular, você consegue determinar ou personalizar quais são aplicativos e pessoas que podem sim interferir nesse modo de concentração e que você pode receber mensagens ou ligações dessas pessoas. Uma outra opção é desabilitar todas as notificações de aplicativos que não são importantes em ajustes e depois notificações. Terceira opção mais simples de todas é colocar em modo avião. Vai lá em ajustes, puf, modo avião. Quando você habilita modo avião, o que é que acontece? Você, de uma forma simples e fácil, né, vai ficar sem internet e sem receber ligações durante aquele tempo. É a forma mais simples e mais fácil. Mas pondere o seu caso, tá? E lembre-se qual é o seu contexto. Para mim, que trabalho com meu marido também em home office, eu posso me dar o luxo de colocar em modo avião. Porque se alguém da escola ligar com a urgência, ele está aqui na sala do lado. Então, pense qual é a sua situação e escolha uma dessas três opções. Vamos agora revisar as dicas de hoje? Então, a dica 1, o passo 1 foi: encontre um horário regular que seja viável na sua rotina hoje. O passo 2, comece com pequenos blocos de horários. E o passo 3, livre-se das distrações digitais e notificações. Agora, se você tem algo que você aprendeu nesse vídeo, mas não ficou muito claro, que você queria aprender mais, que você queria que eu mostrasse um passo a passo, por exemplo, coloca aqui nos comentários: Ju, eu quero aprender mais sobre tal coisa. E aí eu faço um novo vídeo para você, tá bom? E agora chegou a hora de você aprender a parar uns minutinhos para respirar e não pirar. Eu vou te convidar para você sentar agora, pode ser em qualquer lugar onde você estiver, no ônibus, no carro, se você estiver dirigindo, obviamente, se você puder estacionar, se estiver literalmente parada, no intervalo do seu trabalho, na cozinha, senta em algum lugar, assim que você puder. Fecha os olhos ou deixa ele simplesmente entreaberto, se for desconfortável para você. A gente vai fazer uma meditação guiada. Para quem não sabe, eu também sou instrutora de atenção plena, ou Mindfulness, formada aqui no Canadá. E eu vou colocar ao final de cada vídeo esses minutinhos adicionais para você aprender do zero a meditar. Isso vai te ajudar a acalmar os seus pensamentos e te ajudar a ter mais foco e concentração nos estudos, nesses momentos que você está tão envolvida, engajada de começar a cultivar na sua rotina. E lembre-se, você não precisa dar conta de tudo sozinha. Este é um breve exercício de meditação guiada para aliviar o estresse e a ansiedade. Você pode fazer a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele vai deixar você se sentindo mais centrada, relaxada e alerta para a sua experiência no momento presente, do seu corpo e das suas sensações.
Então, para começar, permita que seu corpo se sinta confortável. Você pode ficar sentada ou você pode ficar deitada para essa meditação. Faça algumas respirações profundas, inspirando profundamente e expirando lentamente. Permita-se relaxar e deixe ir embora qualquer estresse que você esteja sentindo. Deixe ir embora qualquer tensão que você sinta no seu maxilar. Permita que a sua respiração volte ao normal, simplesmente trazendo a sua consciência para como é sentir o respirar, aqui e agora. Perceba as sensações físicas da respiração. Onde essa sensação física de respirar for mais vívida, coloque sua atenção. Você pode sentir mais no subir e descer do seu abdômen. Você pode sentir mais nas suas narinas. Onde quer que essa sensação seja mais clara, simplesmente coloque o seu foco lá. Experimente a inalação. Experimente a expiração. Experimente a pausa que acontece entre o inalar e o expirar. E cada vez que você perceber que o impulso da sua mente estiver atrapalhando a sua atenção e levando para longe da sua respiração, gentilmente, sem julgamento, volte para a sua respiração. Você pode sentir que pode ser útil dizer na sua mente a palavra inspire, cada vez que você inspirar, e expire cada vez que você expirar. Dizendo essas palavras silenciosamente, você leva a sua atenção de volta para a respiração. Sua mente vai devagar. Apenas perceba quando isso acontece. E com compaixão e amor por você mesma, aceite e reconheça que a sua mente estava devagar. E traga a sua consciência de volta para a sensação física da respiração. Observe cada respiração como se fosse a primeira respiração que você já fez. Essa é uma oportunidade de prestar atenção no momento presente. Coloque a sua atenção na sua respiração no momento presente. Simplesmente perceba e sinta como é sentir respirar nesse momento presente. E assim que o impulso da sua mente
levar a sua consciência para longe da sua respiração, com bondade e gentileza. Traga sua consciência de volta para a sua respiração. Permita que você explore esse momento. Seja curiosa sobre esse momento, de permitir a sua respiração, de abrir uma porta de entrada para esse momento. Ao se preparar para encerrar essa meditação, perceba como você sente o seu corpo. Tire um momento para sentir esse sentimento de presença. Tire um momento para experimentar, para perceber como é sentir no seu corpo estar plenamente presente. Ofereça a você mesma um pouco de gratidão por tirar um tempo para estar presente e carregar esse sentimento de presença com você à medida que você começa o seu dia. Que você esteja presente, que você esteja em paz, que você seja gentil com você mesma hoje. Obrigada.